Vamos iniciar nosso tema desta noite. Nós vamos estar trabalhando hoje sobre colocar o título de quem é Jesus, mas na verdade hoje eu vou tratar a pré-existência de Cristo. Vou trabalhar alguns aspectos do Senhor Jesus no Velho Testamento. Então nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia para ver quem é Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu consigo entender quem é Jesus. Então nós vamos fazer essa parte. Então vamos aqui. Essas duas fileiras aqui à minha direita, Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 5. As duas fileiras aqui. As duas fileiras aqui centrais, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Essas duas aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos iniciar. Os irmãos vão localizando essa daí, e eu vou iniciar o Evangelho de João, capítulo 1. Essa é a primeira referência. João, capítulo 1, vai falar da pré-existência de Cristo. Por que Jesus é Deus? Porque Jesus, o Senhor, o Salvador das nossas almas, é chamado de Deus. E Ele é a segunda pessoa da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Ele nasceu, se Ele sofreu, se Ele morreu, por que Ele é chamado de Deus? Nenhum homem pode ser Deus. Inclusive, era uma das acusações que Jesus recebia aqui na terra. Nós vamos ver o porquê que Ele é Deus. Até na escola bíblica dominical a gente acabou entrando nesse assunto da eternidade. O que é eternidade? Ninguém? Hã? Para sempre. Eterno é para sempre, mas eterno é que não tem início e não vai ter fim. Nós, um dia, seremos eternos. Só que a eternidade do homem não é uma eternidade igual à do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a eternidade dele é antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo, antes que houvesse todas as criaturas, todas as coisas criadas, sol, lua, estrelas, planetas, cosmos, que houvesse homem, animais, todas as coisas, Deus é. Então Deus está na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E João vai trazer esse aspecto do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele vai trazer esse aspecto, que depois, quando estivermos falando sobre a história de vida de Jesus, vamos abordar de uma outra forma. Porém, agora, iniciando o estudo sobre quem é Jesus. Iniciamos o versículo assim, capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não foi uma criação do Deus Pai, Jesus. Não. Diz que Deus estava no princípio, criando todas as coisas. E Ele criou todas as coisas baseado em quê? No poder da sua palavra. Amém? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo já diz toda a criação.
Tudo que está no céu, tudo que está na terra, foram criados ali no primeiro versículo. Deus vai explicar como é que Ele criou. Aí coloca lá, primeiro dia faz uma coisa, no segundo outra, no terceiro outra, e todas as vezes o Senhor fala, e viu Deus que era bom. A criação de Deus era bom. Como é que Deus cria? A palavra diz assim, ó, e haja luz, e a luz acontecia. Que haja porção seca no meio das águas, a porção seca aparecia. Apenas o verbo, apenas a palavra, o haja, era suficiente para acontecer as coisas. Agora, aqui no livro de João, a palavra do Senhor está dizendo que o verbo, que é a palavra, que aquilo que Deus expressava, nada mais é do que o próprio Jesus. Jesus é esse verbo. O que é o verbo numa frase? Existe frase sem verbo? Às vezes uma interjeição, algumas coisas, mas eu acho que frase mesmo tem que ter o verbo, né? Aí os estudantes aí se viram para ver o que é. Eu não estudei para falar, né? Tinha que ter estudado português para falar essa frase, né? Mas o verbo é a palavra dentro de uma frase que expressa ação. Então, Deus fala, haja luz. E a ação, Jesus ia lá e fazia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra está dizendo, quem é Jesus? Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E esse princípio aqui de João é o mesmo princípio de Gênesis, Bereshit, né? Que é a palavra no princípio, no início. Então essa palavra é a mesma utilizada lá. Então ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí vai falar de João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Mas ele não era a luz. A luz era Jesus. Jesus é a luz de Deus, o sol da justiça. Ele veio ao mundo de escuridão. E por que estava na escuridão? Nós vamos ver também isso hoje ainda. Amém? Então Jesus ele veio e traz luz. João dá testemunho da luz. João Batista, lá nos Evangelhos, quando Jesus vai chegando para o batismo, o que João Batista fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então João Batista dá testemunho de Jesus. Foi Jesus que entrou naquele dia que ele foi batizar, foi pedir para ser batizado, e João fala assim: eu é que teria que ir a você, e você que vem a mim? E Jesus faz o que está escrito, rapaz. Você vai dar o testemunho aí. E ele dá o testemunho que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido, que Jesus é o desejado, que Jesus é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor, para mim, para você e para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa linha de raciocínio, vamos aos versículos que nós falamos. Primeiro aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito Deus
Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é Jesus Cristo, o Filho amado, aquele que morreu na cruz do Calvário, o Nazareno, aquele que nasceu na manjedoura. Sim, é esse Jesus que está aqui como plenitude, como aquele que trouxe a salvação para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Ele é aquele que está antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Amém? E aqui em João ele está dizendo, lá no princípio Jesus estava como verbo com Deus, e esse verbo era o próprio Deus. As duas primeiras no meio, referência a Colossenses 1, versículo 15. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus, aleluias. Esse é o Senhor Jesus. Não é apenas um homem que apareceu em Nazaré, não é apenas um homem evoluído, um homem sábio, um homem comum. É o Deus Emanuel que desceu do céu e se formou em carne. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é esse Criador de todas as coisas. Vamos para a referência aqui dos jovens, essas duas primeiras, 2 Timóteo 1, 9. Hebreus, tá bom, é porque a minha sequência aqui, na hora que eu fui falar a referência, eu pulei a referência. Hebreus 1, versículo 2 e 3. Os jovens têm que ler bem forte. Cadê? Vamos. Outra oportunidade para as duas fileiras de cá que eu não estou escutando nada. Outra oportunidade. Vai começar agora. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Vai. Irmão, não vai sair na gravação aqui, vocês estão lendo baixinho, não sai na gravação. Tem problema não, lê forte, não para não. Amém. Foi constituído herdeiro, louvado seja o nome do Senhor, de tudo. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai estar trabalhando nesse capítulo aí, essa questão, que Ele veio para a purificação dos nossos pecados. Também é uma resposta, por que Jesus perdoa pecado? Porque Jesus estava na terra como homem e perdoa pecado, porque era uma função, uma missão, um ofício do Messias, daquele que haveria de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Era já escrito nas profecias que Jesus iria fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, agora nós vamos para Gênesis. Nós temos o capítulo 1, que é a criação de todas as coisas. Nós temos o capítulo 2, que Deus forma o jardim e também cria o homem.
Amém? Um dia desse eu estava falando que a imagem e semelhança que Deus criou o homem, né? Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e Deus fala que fez ele a sua imagem e semelhança. E eu falei para os irmãos que quando o homem peca, o homem perde essa imagem, essa semelhança. Todas as vezes que a gente aceita Jesus como Salvador, que a gente escolhe andar com o Senhor Jesus, essa imagem e semelhança vai sendo restaurada pela presença do próprio Deus em nós, pela presença do Espírito Santo habitando na minha vida, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma, né? Então no capítulo 3 diz a palavra que o homem ele vai sendo contaminado por causa da serpente. Versículo, vai vindo aí do versículo 1 até o versículo 7, vai tendo aí a sua apresentação. A serpente vai falando, vai acontecendo, e diz a palavra que eles caíram, pecaram, comeram do fruto, desobedeceram a Deus. Às vezes a gente fica pensando, e algumas pessoas que são filósofas, né? Vai trabalhar com a filosofia, elas vão trabalhando essa questão do raciocínio, fica com muita dialética, e às vezes acaba fazendo você falar uma coisa que não era aquilo que você queria falar. Eles vão colocando quase que palavras na nossa boca por dedução, raciocínio lógico, né? Eles vão falando assim: vem cá, pecar é fazer uma coisa errada, a gente sabe, correto? Não está falando do pecado. Para eles fazer a gente admitir fazer um pecado, eles vão com uma coisa extrema. Aí fala: se alguém estuprar sua filha, como é que você ia fazer? Não, aí vai trabalhando aquela coisa dentro de um problema que não está acontecendo, que não está sendo real, e a gente acaba dando uma resposta baseada naquela história, se é certo ou se é errado. Aí um ladrão fez um filho, é certo ou não é certo abortar? Todas as vezes o aborto é errado, todas as vezes, porque a palavra de Deus diz que eles querem botar as semanas, até a terceira semana ainda não tem nem forma de gente, pode ser abortada, é uma coisa. Não é verdade pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus já sabia e conhecia o Davi quando ele ainda estava na barriga da mãe dele, e ele ainda era uma massa informe, não tinha nem forma de gente. Deus já conhecia Davi, já sabia, já tinha determinado todos os seus dias na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta vir com filosofia, vir com outras coisas. Os princípios têm que ser o princípio bíblico, sempre a favor do que a Bíblia diz e contra aquilo que a Bíblia nega, que a Bíblia não apoia. Amém? Então o Adão está aqui, fracassou. Por que eu entrei nesse assunto? É porque muita gente fala assim: mas esse Deus não, é um Deus masoquista, esse Deus é um Deus mau. Porque se ele sabia que o mundo ia pecar, por que ele colocou a árvore no meio do jardim? Aí você entra naquela conversa, você entra naquele negócio, você fala: poxa, mas é verdade, né? Por que ele colocou? É porque Deus exige que o homem seja obediente à sua voz. É o que nós somos mais tentados,
Porque todo pecado é uma desobediência a Deus. Além de todo pecado ser contra Deus, não é contra o cônjuge. Quando eu peco contra o meu casamento, o meu pecado em primeiro lugar é contra Deus, é uma afronta a Deus. Da mesma forma, a gente pode entender dessa forma, que esse pecado é uma desobediência em primeiro lugar a Deus, a sua ordem. Nós somos hoje condenados ou aprovados por causa da nossa obediência à palavra de Deus, ao nosso Deus, à sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pecado de Adão é o mesmo pecado meu e seu, só que a consequência ela foi para toda a humanidade. E muitas vezes o meu pecado atinge, muitos pecados atingem só a pessoa, mas muitos pecados atingem a minha esposa, atingem os meus filhos, atingem a minha família. Até no passado a gente vai ver alguns que pecaram, que toda a família foi destruída por causa do pecado daquela pessoa. Então a gente vê que o nosso pecado muitas vezes influencia na nossa relação, no nosso relacionamento, na nossa família, Mas entender que em primeiro lugar a ofensa contra Deus é uma desobediência direta ao mandamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Adão e Eva estão aqui no primeiro pecado. Deus, ele vai trazendo algumas coisas. Esse Deus é masoquista? Esse Deus é mau? Pela sua experiência, pelo que nós já sabemos, Deus é mau? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem alguns aspectos aqui no versículo 15. O versículo 15 é chamado até de proto-evangelho. É como se fosse a primeira vez que o evangelho é pregado. Quem é Jesus? Está aqui no versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor, aqui há uma promessa falando de Jesus, falando do Messias, falando de um descendente. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Esconder de Deus, porque o pecado nos faz isso, nos envergonha. A gente fica triste, porque na verdade o pecado muitas vezes, eu sou um pastor que falo isso, o pecado ele dá prazer, mas o prazer é temporário, porque ele afasta Deus de nós, ele nos afasta do Senhor, entristecemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se afasta daqueles que estão em pecado. É preciso pedir perdão dos nossos pecados, reconciliar com Deus, para que Deus possa trazer de volta a sua presença, porque sem a presença dele, meu irmão, a serpente vai dominar, e essa serpente nada mais é do que a mesma serpente que está no Apocalipse capítulo 22, que chama a serpente lá, a antiga serpente, Satanás. A serpente aqui, ela foi usada pelo diabo. O diabo é como se ele tivesse incorporado na própria serpente, naquele animal, e trago ali para aquela mulher a tentação. Quando Jesus está no Novo Testamento, os demônios pedem para entrar numa manada de porcos, acontece ou não? E o que acontece? Todos são precipitados num precipício, caem dentro do mar, e aqueles porcos todos morrem. Então,
Com Jesus não foi possível o demônio entrar dentro daqueles porcos. Lá no jardim do Éden foi a primeira vez que o demônio entrou, e a Bíblia chama Satanás, a antiga serpente, se referindo aqui a Gênesis, né? Aqui é o capítulo 3, quando o homem cai na tentação. Então, esse versículo é como se fosse um anúncio, uma esperança. Nós vamos observar o comportamento o comportamento de Adão, o comportamento de Eva após sair da tentação, sair da punição, sair das palavras de maldição. Toda a terra se tornou maldita, os homens se tornaram malditos por causa do pecado, por causa da tentação de Satanás. Então Jesus vai para a cruz do Calvário e se faz maldito para que você não seja mais maldito. Jesus, ele se faz maldito, ele morre na cruz do Calvário. Todo mundo que era ali era maldito. Aquele castigo é algo que tornava a pessoa como se fosse indigna de viver. Mas Jesus faz isso por mim e por você. Se torna maldito para que você seja bendito de Deus. E um dia ele diga para você: entrai no reino que está preparado para você desde a fundação. Entrai benditos do meu Pai. Ele vai chamar você de bendito. Você que creu na palavra, que creu em Jesus, que o aceitou, que seguiu a sua palavra, que foi obediente à palavra de Deus, à palavra de bênção para mim e para você. Aleluia. Então, Deus não é mau, Deus é bom. O homem peca, o homem está em rebeldia, o homem está escondido. Deus inicia o diálogo do versículo 8 até o versículo 14. Todas as ações são de Deus. O homem está caído, está longe, mas Deus começa a falar, porque eles estavam escondidos da presença de Deus no meio das árvores. Já tinham feito umas coberturas, uns aventais, e estavam ali escondidos. E o Senhor vai perguntar: onde estás, Adão? Ô Adão, onde você está? É Deus iniciando o diálogo. Deus sabe onde você está, Deus sabe a sua situação, Deus sabe a sua dificuldade, Deus sabe aonde que você se meteu tão fundo, mas Ele é o único que pode te tirar de lá. Ele é o único que pode te arrancar, te levantar e te colocar de pé mais uma vez. É Ele que tem a palavra de esperança, é Ele que dá a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, é Ele que dá nova vida, é Ele que faz todas as coisas novas. É a partir de agora, é a partir do momento que você entrega, que você crê, que você abre o coração, que você confessa o pecado. Ele é poderoso para agir na sua vida, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele vai atrás do pecador. Ele já sabia que o homem ia pecar, sim ou não? Sim, ele já sabia. Como é que é isso então? É o amor de Deus. Ele é aquele que fez o homem e pode redimir o homem. Ele fez o homem para ser santo e ter comunhão com Ele. O pecado veio, joga ele na lama e diz para ele: você não pode mais orar, você não pode mais falar com Deus. Você vai ter coragem de entrar naquela igreja? Você vai ter coragem de dar a paz do Senhor novamente? Se você é um crente
que pediu perdão, que já se arrependeu, você tem todos os direitos das promessas que estão escritas nesse livro. Se você está pedindo perdão, é porque você acredita que Deus é poderoso para te perdoar. E se ainda você está nessa noite, nesse lugar, acreditando que não tem perdão do seu pecado tem perdão. Em nome de Jesus, Ele é poderoso para perdoar. Onde está? Aí ele começa a conversar. Eu ouvi a sua voz e temi. Na verdade, ele já estava escondido. Não foi porque ele ouviu a voz que ele se escondeu. Primeiro ele se esconde, depois ele fala: eu ouvi a tua voz e temi. Na verdade, ele sabia que Deus viria. Ele já tinha comunhão e experiência com Deus, sabia que o Senhor viria na viração do dia, ia falar com ele, ia ter aquele momento de prazer com ele. E foi um dia diferente, não por causa de Deus, mas por causa do próprio homem. Isso aqui é o que Deus fez com Adão e Eva, é o que Jesus fez na cruz do Calvário comigo e com você. Só que Adão e Eva tiveram que morrer na esperança que um dia da sua semente viria para trazer diferença, para mudar a situação, para reverter o quadro daquilo que ele tinha fracassado. Essa é a esperança. Deus abre aqui uma esperança. É por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor, porque nós temos esperança da vida do Senhor. Nós sabemos que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso. Eu creio na sua palavra e estou aguardando a sua chegada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor vai conversando com ele aqui. O Senhor faz desentendido. Ouvi a tua voz soar e temi, porque estava nu e escondi. E o Senhor faz de desentendido. Quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que não era para você comer? Então Jesus está facilitando a confissão do homem. Nós precisamos crer que se a gente confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não adianta você guardar um pecadinho, confessar um pecadão e pensar que vai para o céu. Só vai para o céu o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pecador renovado, restaurado, perdoado. Porque nós e a igreja somos um local de pecadores. Aqui é lugar de pecadores. Porque a própria Bíblia diz o quê? Que se alguém aqui dentro disser que não tem pecado, já é mentiroso, já comete pecado. Então não adianta você querer ser mais santo do que um, do que A, do que B. Aqui é lugar de pecadores. Aqui é lugar de pessoas doentes. Porque o médico dos médicos está aqui para curar, para sarar aqueles que estão enfermos, nessa parte física, nessa parte do pecado, né? Da alma, do espírito, lá dentro do seu íntimo, do seu coração, está doente na alma, o Senhor é poderoso para perdoá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Adão à mulher que desde o princípio, quem que te mostrou, né? Aí ele fala: não, foi a mulher que só me deu. Primeiro começam as acusações, não assume a parte do erro. Irmãos, você às vezes lê esse texto e condena o ladrão, não condena? Rapaz, o cara nem passeou para honrar as calças que veste. Naquela época não tinha calça não, tá? Mas no linguajar nosso hoje, né? Nem para honrar as calças que veste, né? Parece que não é homem. Mas muitas vezes a gente faz igualzinho a Adão. É muito difícil assumir culpa. Falar assim: a culpa é minha, eu errei. A gente
começa a dar desculpa. Sabe por que Saul foi rejeitado por Deus e Davi, mesmo pecando mais do que Saul, ao meu ver, um peca e o outro peca, todos dois estão com problema, não é isso? Mas um fica dando desculpa. Não é para trazer animais, não, é porque é o seguinte, eu trouxe porque eu sou o melhor do gado, mas não era para trazer nada, é desobediência do mesmo jeito. Não, mas presta atenção, eu trouxe não foi para mim, eu trouxe para sacrificar para Deus. Continua desobedecendo, está só dando desculpa, e ele foi rejeitado. Outro dia ele começa a querer sacrificar. Não, porque o povo estava indo embora, eu vim para sacrificar. Mas você pode sacrificar? Não, você não tinha que esperar eu chegar? O Samuel falando com ele. Agora Deus te rejeita, porque você não obedece, porque você peca e não pede perdão, você não reconhece o seu erro, você fica dando desculpa para as suas fraquezas. Eu não sei se eu falei foi aqui, mas um dia eu estava olhando os meus defeitos. Eu tenho defeitos, sabia disso? Eu olhando assim as falhas, dando uma olhadinha para trás, assim, falando assim, aquele pecado ali foi por causa do meu irmão, aquele outro ali foi por causa de outra coisa, aquele outro ali foi por causa de quê? De vez em quando parece que a gente quer ficar dando desculpa para o nosso pecado. Irmão, confessa, abandona, permita o perdão de Deus chegar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Toda vez que eu peco, eu preciso do perdão para voltar a ter a reconciliação com o Senhor. É dessa forma que eu preciso dessa graça. E o crente não vai viver uma vida caindo e levantando, com prazer. Mas os altos e baixos fazem parte da vida cristã. É só olhar. Você vê o rei Davi triunfando, daqui a pouco você vê ele pecando. Você vê o Moisés triunfando, daqui a pouco também ele erra, ele peca. Tanto que foi proibido de entrar na terra. Então todos nós, uma hora ou outra, podemos pecar. E na lei de Moisés é o seguinte: se você infringir apenas um mandamento, você desobedeceu a lei inteira. Você é pecador do mesmo jeito. Não é menos pecador ou mais pecador. Porque tem hora que a gente olha para alguém que fez muitos crimes, a gente fala assim: esse não merece segunda chance, esse tem que ficar dentro da cadeia o resto da vida, esse não sei o que, devia ter cadeira elétrica, devia morrer. Pecador, você também foi perdoado um dia, e o seu pecado, por menor que seja, te condenou ao inferno, réu do inferno. Mas aí o Senhor Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, e no lugar de todos aqueles que necessitam do perdão. A diferença é que alguns querem um perdão, alguns acreditam que Deus é poderoso, que Deus pode perdoar, mudar a sua vida, e outros não acreditam nisso. Só a misericórdia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Depois de tudo quanto é coisa que aconteceu aqui, o Senhor começou a trazer punição. Chegou lá na serpente, a mulher fala assim: foi a serpente que me enganou. Então o Senhor disse à serpente: o Senhor aqui, ele vai ser justo. Foi a serpente que te enganou? Foi. Então tem punição para a serpente. Mas vem cá, Adão, foi a mulher mesmo que te entregou? Tem punição para a mulher. E tu? Ele botou punição para todos. Ninguém ficou inocente. Adão foi apenas seduzido e está de boa. Não.
Até atingir que a ordem era para Adão e não para Eva. A ordem para não comer da árvore que recebeu foi Adão. Então Adão tinha que passar a ordem de Deus para a sua esposa. E a desobediência dela não queria dizer que ele também tinha que desobedecer. Mas foi assim que aconteceu. E o Senhor Deus está trabalhando e tratando um a um. O seu pecado tem uma condenação. O seu pecado tem uma condenação. O meu pecado tem uma condenação. Para todos nós temos as consequências. Às vezes nós somos livres até da condenação, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Mas algumas consequências ficam. Algumas consequências ficam para o resto da vida. E a gente olha para aquela ferida e se lembra daquele dia que a gente errou. Então no versículo 15, o Senhor fala para Adão e para Eva. Quer dizer, está falando para a serpente, né? Eu vou colocar inimizade aí entre você e a semente da mulher. Por que não é a semente do homem? Porque Jesus nasce de um casal normal, ou ele nasce da mulher? Ele nasce da própria mulher. Há alguns teólogos que não concordam muito com essa posição, levando esse texto para falar do nascimento de Jesus e apontando para o Messias. Se você estiver lendo, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que alguns não vão entrar nessa linha, tá? Mas outros entram trabalhando esse texto aqui com o texto lá de Mateus, tá bom? Então, deixo aqui também essa recomendação, né? Depois vocês vão estudar, aprofundar e vão entender também que não é unânime essa comparação. Porém, a gente pode inferir, que aí eu não estou confirmando, né? É a semente da mulher e não do homem que está sendo aqui colocada nesse texto. Amém? E essa semente é Jesus Cristo. Aí você fala assim, realmente os textos teólogos não concordam. E a gente vai continuar o texto agora. Olha só. Depois que Adão recebe essa palavra de maldição, mulher, vou multiplicar as tuas dores. Homem, você agora vai comer o pão de dores. Você vai trabalhar, vai comer com o suor do teu rosto. Coloca aqui a mulher para ser dominada pelo homem. Tudo aqui nesse versículo aqui. Então coloca castigo, sim ou não? Coloca. Era para o homem ficar alegre ou triste? Triste. Porém, tem a promessa. Vai ter uma semente. Adão e Eva já viam as procriações lá. Talvez o próprio Adão já estava vendo os animais tendo relação e tendo filhotes. As árvores com semente. E de repente Deus usa essa linguagem para ele entender. Da semente da mulher. Então Adão, quando tem o primeiro filho, Eva tem uma reação. Adão dá o nome para Eva depois do pecado. E ao invés de ele chamar ela de um nome ruim, porque ela, segundo ele, foi ela que levou ele a pecar, ele não faz isso. Ele chama ela de vida. O pecado gera a morte. Por causa do pecado deles, a morte entrou no mundo. Deus falou assim: se vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente diz: vai morrer não. Não morreram na hora, carnalmente, mas espiritualmente morreram na hora. E depois morreram também fisicamente. Então ele chama ela de vida. Nós pecamos, trouxemos a morte, mas o seu nome será vida. Por meio de
em você vai se cumprir a palavra de Deus. Eu acredito que uma hora vai vir uma semente que vai desfazer tudo que eu fiz. É por causa de nós dois aqui que o Senhor trouxe essa profecia. O próprio Deus entrega uma palavra de revelação. Ele acredita, coloca o nome de vida nela. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela tem o primeiro filho, ela coloca o nome dele. Alcancei um homem, alcancei um varão com o auxílio de Deus. Foi Deus que me deu. Quem sabe é esse? Quem sabe é esse que vai ter a chance, a oportunidade de esmagar a cabeça daquela serpente? E ficou nessa esperança. Porque sem esperança, irmãos, nós não somos nada. Muitas vezes o sentimento de depressão vem quando a esperança esvanece, quando a gente perde um pouco do sentido da vida. Mas o sentido da vida é esse: é adorar ao Senhor, servir ao nosso Deus, obedecer a sua palavra. Esse é o sentido da vida, é fazer a sua vontade, é ser o boca de Deus na terra, pé de Deus na terra, mão de Deus na terra, é ser Jesus refletindo em nós, o próprio Jesus refletindo em mim, e eu amando as pessoas, abraçando as pessoas, ajudando as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro versículo de esperança da vinda do Messias, a primeira vez como homem, é esta aqui: que da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também tem um outro sentido. Aqui a palavra fala assim, que ele vai colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Quem que gosta de cobra? Tem gente que às vezes aparece uma cobra e rola no pescoço, vem aquele negócio, aquela coisa. Ah, não, vou colocar a mão. Mas se você colocar a mão, a gente coloca a mão bem alegre ou a gente fica bem receoso? Há uma coisa entre nós e a serpente. Há uma. Quem que pensou que não vai matar uma cobra? O pessoal da que é mais jovem nunca foi para o mato. Eu falo dos meus filhos, tá? Nunca andou no mato, nunca matou uma cobra, nunca teve isso. Mas eu já andei no mato, e a cobra vem, e aí no pessoal a gente já partiu para cima dela com um pedaço de pau com pedra, jogando para cima e matando. Já matei coral, já matei aquela verdinha, só aquelas cobrinhas mais fracas, né? A cobra é perigosa, mas podia ser a falsa. Eu, com medo, vai lá para me saber se é triângulo ou se é redondo. Eu vou lá e mato primeiro, depois eu vejo. Matou e acabou. Então, só que eu quero te trazer algo a mais nessa noite. Não é só essa inimizade entre o ser humano e as víboras, porque tem muitos que até tem isso, né? Consegue segurar. Mas a inimizade entre o homem e Satanás. Há uma inimizade, há uma tendência, há um desejo dele destruir a minha vida, a sua vida, a nossa família. Ele destruiu os homens, até os que estão com ele. O desejo dele é destruir. Há um ódio entre os seres demoníacos e o homem. Há uma inimizade entre nós. Não há comunhão. Jesus disse: o que comunhão tem entre as trevas e a luz? Nenhuma comunhão. Então, aqui nesse versículo, nesse texto, mostra a soberania do Senhor. Ele é poderoso, Ele vai atrás, Ele tem os meios de salvação. Quando Ele criou o homem, colocou a árvore do jardim, Ele falou: tinha que o homem pecar, eu tenho um remédio para curá-lo, eu tenho um remédio para ele, eu tenho Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto antes da fundação. Irmão, quando a gente lê esse tipo de versículo na Bíblia, a gente fala: meu Deus,
o Senhor já tinha a solução, porque o homem, na sua carnalidade, ele é fraco, frágil. Mesmo ele conversando com o Eterno, uma hora ele vai na tendência da carne natural. Mas quando a gente tem Jesus, que a gente mortifica a nossa carne, quando a gente nega a si mesmo, toma a nossa cruz e começa a seguir Jesus, a fazer o que Jesus fez nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o desejo de Deus. Então Deus não é mau, Ele é o Deus de providência. Ele é o Deus que trouxe uma nova oportunidade para Adão, uma nova oportunidade para Eva. Eva geraria com dor, sim, mas aconteceria um dia que numa geração dessa apareceria Jesus, louvado seja o nome do Senhor, vindo da semente da mulher, do fruto da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, consequência para todo lado. Essa palavra mostra o amor de Deus. Você pode ver, Deus expulsa o homem do jardim, mas o Senhor tira aquelas roupas de palmeira, de parreira, aquelas folhas que o homem fez para se esconder, e Deus faz roupa. Esse dia eu não falei isso aqui, né? Deus faz roupa para o homem de pele de animal. Os homens da caverna, que os notícias que apareceram esses dias, Adão e Eva, são os primeiros homens da caverna. Se vestir de roupa de pele é ser homem da caverna, o primeiro é Adão e Eva. Do mesmo jeito que Deus fez Adão e Eva, todos os homens foram feitos. Amém? Não tem evolução? É claro que sim. A pigmentação da cor, que era só um casal, como é que acontece isso? Alguns dizem que isso aí, a pessoa é negra por causa do Caim, que foi amaldiçoado. Mentira, tem nada a ver. Amém? Caim não gerou os negros, não. O sinal que foi colocado em Caim foi um sinal que Deus colocou nele para que ele pagasse pelo seu pecado. Você vai viver aí para saber o que você fez. O Senhor colocou isso nele, tá bom? Tem nada a ver com a cor da pele. Tem algumas pessoas, para justificar a escravidão na época, queriam colocar que era o negro. Só que o seguinte: negro já foi escravo, mas antes do negro ser escravo, quem era escravo era o branco. A primeira potência mundial era comandada pelos negros, que eram os faraós. E não tem nada a ver com o meu assunto, vamos voltar para cá. Amém? Então, proclama essa atitude de Deus, proclamou a sua soberania, o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por mim e por você. Esse é o nosso Deus, é um Deus de amor, e já está aqui nesse texto, apontando que essa semente iria vir para esmagar os poderes das trevas. É por isso que Jesus chegava e expulsava os demônios, porque Jesus veio para destronar Satanás do mundo. Jesus veio para colocar o homem no caminho de volta para Deus. Jesus veio para perdoar os pecados, louvado seja o nome do Senhor, para voltar o homem a ter de novo a imagem de Deus, a semelhança de Deus, que foi perdida aqui neste capítulo. Foi perdida, mas a palavra de restauração já está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus poderoso, e é o Deus de justiça. Ele mostra, além do amor, também a sua justiça, quando ele traz a condenação para todos aqueles que estão envolvidos nesse cenário aqui.
no cenário. Todos que estão envolvidos no cenário são punidos, recebem a sua parte. O homem é expulso do jardim, mas ainda assim Deus continua amando o homem. O homem se rebelou contra Deus, o homem pecou contra Deus, o homem se escondeu de Deus, e Deus continua amando o homem como Ele te amou, como Ele ama, e Ele deseja que a gente tenha salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pastor Aldenir, vem fazer essa oração.